No último episódio, conhecemos um lugar lindo entre as montanhas do Alasca, onde fizemos uma trilha incrível, mas que acabou ficando meio assustadora quando vimos uma galera tirando. E hoje tivemos um encontro com o animal mais raro de se ver aqui no Alasca. E acordamos aqui no meio da chuva no Alasca. A gente encontrou os amigos, né? Mas não tá nem conseguindo socializar direito porque tá chovendo. Chovendo, muita lama no chão. Muita lama. Um clima até que gostoso, não? Só de botar um moletom e ficar gostoso. Tá bonitinho, aqui tem um riozinho. E a gente tá com um esquema aqui, né? A gente conseguiu aproveitar bastante o litoral, pegou bastante sol, fez bastante passeio. E agora começam a ter noites, né, aqui no Alasca. E a chance de aurora boreal vai surgindo, vai aumentando, né? E principalmente agora que a gente está subindo para o norte, né? Em sentido de latitude, a gente está indo cada vez mais para cima. Então aumenta mais ainda a nossa chance de ver a aurora. É só pegar agora um dia mais aberto, né? Então nosso nuvem, esquema agora é para um pouquinho quando tá chovendo, quando tá sol a gente vai e aproveita. Igual a gente fez aquelas trilhas, né, lindas aqui. E a gente tá indo no sentido do Parque Denali. E lá parece que é um dos lugares mais legais, assim, para conhecer com a aurora boreal, né? Vamos ver se vai dar certo. Vai ser top. Saímos daquele cantinho ali, né, que tava bem bonito com o riozinho. Deu pra curtir. Não, deu pra curtir um pouco. Tirando a chuva, né? Então, acho que esse foi o principal problema, né? A gente pegou uns dias com um pouco de chuva, abriu um pouquinho levemente o sol. Não vimos ainda a aurora, que estamos na caça dela. Mas a gente decidiu se mover hoje, né? Porque quanto mais ao norte, mais chance de aurora boreal. E a gente quer também conhecer outros lugares aqui. A gente tá perto de uma cidade chamada Talkeetna. A gente sai em Willow, pega o asfalto em Willow, né? Mais ou menos. E aí vai sentido norte para Talkeetna. Isso. E lá então a gente vai explorar um pouquinho a cidade. Parece que tem um chuveirinho lá pra gente tomar um banho. Nosso roteiro é baseado em chuveiros. Brincadeira. Nem sempre, mas muitas vezes. Então a gente vai passar pra lá pra conhecer, que parece que é uma cidadezinha bonitinha. E depois a gente já marcou com os nossos amigos, né? Pra encontrar com eles em outro ponto, pra todo mundo dormir junto, fazer aquela fogueirinha lá que a gente teve na noite passada, que foi maravilhosa. Ficar um tempo ali conversando. Muito gostoso, assim, viajar com os amigos. É legal, cada um vai fazendo a sua rota. Então, durante o dia, cada um vai fazer o seu rolê. E à noite a gente se encontra pra conviver. Chegamos. Hora do banho. Vamos tomar um banho por aqui, quentinho. E aí depois decidir o que a gente faz. Boa. Tem umas máquinas de jogos aqui diferente. Esse aqui é o caminho do chuveiro. A gente passa pela lavanderia, pelo mini cassino. Tem showers. Fechado? Não sei se tem gente.
Ah, entendi. I just got in here. Oh, that's fine. Ops, tchau, gente. Fica de volta. Uns minutos depois. O papai já liberou o banho, tá na hora da nossa vez. Com uma remoedinha trocada, né? Que tem as máquinas pra lavar roupa e pro chuveiro. Eita, largou uma meia aqui no chão. Tcharam. Agora sim, todo mundo de banho tomado. Certo. Agora então vamos explorar a cidadezinha de Talkeetna. Vamos caminhar talvez um pouquinho por lá ou passar de carro. Vamos ver se a chuva vai deixar a gente conhecer um pouquinho. Mas parece ser bem pequenininha, então é rapidinho. Parece que não tem muita vista aqui hoje. Era pra ter a vista das montanhas do Parque Denali, né? Que é onde a gente tá indo. Que parece que é a mais alta aqui da América do Norte. Mas não dá pra ver muita coisa, né? Dá pra ver só fumaça. Só névoa. E o centrinho da cidade é literalmente só essa rua aqui, essa avenida. A gente caminhou 2 quadras, vai. O legal aqui realmente é ter a cidade bonitinha com a vista do Denali de fundo. Como tá chovendo, a gente não vai ficar aqui mais tempo, né? Vamos para outro lugar que não vai dar pra ver nada hoje. E na real a gente tá indo mais perto ainda do Denali, né? Isso. Então se o tempo abrir, capaz a gente ter até uma vista mais legal. Mais próxima. Isso aí. Chegamos aqui em outro ponto de Wild, reencontramos, né, os amigos que estavam cada um num canto. E é um outro lugar de riozinho, só que seguimos na chuva. A chuva segue, a gente tá até dando uma olhada aqui na previsão. Parece que para de chover 1h da manhã. Ah não, desculpa, 1h da tarde de hoje. E volta a chover amanhã 1h da tarde. Então a previsão é só chuva, deixa eu ver. É chuva e... Ah, tem um pouquinho de solzinho aí. É, a partir da 1h da tarde. Na sexta, é. Boa. Então, vamos aproveitar para mostrar para vocês que muita gente é curiosa, né? Para saber o que vocês fazem quando tá chovendo, quando não tem nada para fazer. Então, é sobre isso. E normalmente a gente sai do carro e faz tudo fora do carro. Mas hoje, como tá ruim de chuva, a Carol já vai lá para trás e aqui pela frente mesmo eu passo as coisas pro banco dela. Isso aqui, para quem não sabe, é bolsa de roupa suja. Então, tá esperando a gente ir em alguma lavanderia, alguma coisa. Esse outro almofadão aqui estão casacos. Ixi, nem tá fechando direito, mas tem casaco, touca, é coisa de frio que tem que ficar meio que fácil acesso. E tem canga aqui também, né? Tem canga, touca. Tem que ter coisa de praia então aqui também. Tem de tudo. Esse aqui também vai pra frente e pra trás. Esse aqui é um modo que tá chovendo, mas tá chuviscando. Se tivesse assim, extremamente chuva, a gente nem sai do carro, a gente passa pelo meio. Direto aqui pelo Cubibox mesmo. Falando em Cubibox, essa é outra coisa que eu já vou fazer aqui, estando aqui na frente. A gente levanta ele, porque nosso aquecedor é essa pecinha laranja aqui. Então levanta ele, põe esse calço aqui. Isso porque o Cubibox é de madeira, então tem que dar um espaço aqui da área quente. Essa peça que eu tô batendo aqui só dá pra escutar o barulho. Mas tem que ficar um espaço pra gente conseguir não danificar o Cubibox, não correr risco de pegar fogo, essas coisas todas. E a gente encaixa aqui no extintor a braçadeira da saída de ar. Então o ar quente passa ali no aquecedor, que está aqui embaixo dessa peça, e aí sai o ar quente para cá e aquece o nosso carro. Mais alguma coisa aqui para frente? A caixa do fogareiro. Vai pro pé da Carol. E aí, nesse... Tem que organizar aqui atrás. Nesse formato, o banco aqui do motorista está sempre livre. Então, se alguma coisa acontecer durante a noite, ou sei lá, se precisar sair com o carro sem sair do carro, a gente consegue rapidamente. Eu passo aqui para frente, ligo o carro, parte e tá tudo certo. A gente fica preso mesmo quando tá assim na chuva. Por sorte, nossos amigos aqui do Bora Aurora tem Starlink. Verdade. E fica bem parecido quando a gente tá em casa de verdade, né? A gente fica dentro de casa, mexendo na internet, vendo vídeo e principalmente
comendo nesses tempos. Então hoje vai ser dia de comilança. Olha o que eu comprei pra hoje. Massa de torta. Eu amei. Isso aqui é muito baratinho. É tipo $1, R$1,30. E vou fazer a torta franui. Eu já prometi pra todo mundo aqui que eu ia fazer a torta. Já tem uns 3 dias, tá né? com as lombrigas de pé já esperando essa torta. E aí eu fico, não, eu vou esperar um momento de sol, vou experimentar, vou esperar um dia perfeito pra gente estar socializando lá fora. Esse dia não tá chegando. Minha framboesa vai estragar, porque ela é feita com framboesa. Quem não conhece, franui é um doce que a gente conheceu na Argentina, de chocolate branco e preto. Que eu amo chocolate branco e preto juntos, assim. E com o azedinho da framboesa, ele fica perfeito. E aqui estão todos os ingredientes que vamos usar. Então, clara do ovo, né? A gema não vai precisar. Creme de leite, gelatina sem sabor, chocolate preto. Isso tudo vai virar uma mousse que eu vou pôr aqui. Depois a gente põe a framboesa por cima e coloca chocolate branco por cima, tipo um zigue-zague aqui pra dar um sabor franui. E aí, tá na consistência certa? Agora, ó, Ó, chegou na consistência. quase um chantilly, né? Isso aí. Torta prontíssima, muito prática de fazer. Agora é só deixar na geladeira um pouquinho e pronto, comemos torta com os amigos mais tarde. Super legal dessa torta é que a própria embalagem que vem assim cobrindo a torta para não quebrar, depois vira a tampa, né? Uhum. Aí vai pra geladeira e já era. Muito para viajantes. Opa, preguiçoso. Chegou a hora Da torta. torta. Como tá esse tempinho, né? Bem, continua igual. A gente vai aqui na casa deles, do Bora Aurora. Boa de casa. Com licença. Obrigada, Ju. Ju do Bora Aurora. Oi, gente. Licença, entrando na casa, Tomás. Ó, que casinha bonita aqui, ó. Super Só não chique. mostra pra trás, que daí tá tudo certo. Não, todo mundo já viu o Tortuga aqui, tá 500 vezes mais Ganha de arrumado. lavada de bagunça. R$100 a mais. Pra pôr o apartamento inteiro. Eu falei, ah, então faz sentido. E agora tem mais gente aqui, Aí, Michael, galera. Bruno, vocês já Beleza? conhecem? Todo mundo pra comer junto. Todo mundo querendo Já que só chove, né? Vamos comer. Nossa, Senta esqueceu o aqui do coração. lado da Carol e eu sento do seu lado. Gente, essa torta tá belíssima. Opa, por favor. Maravilhosa. Não, ela tá. Você tá doido. A arte é Uma obra de arte mesmo. Muito obrigada. Torta franui, ela na Argentina. Olha O negócio tá bonito só! demais. Não merece problema. Não teremos nenhum.
Se não dispersar aí, você me chama, tá? Ah, pode deixar. Pode ficar tranquilo. Estamos de olho nessa pimenta. Aqui, cara. Menino, calma. Muito bem, agora bate aqui. Muito bem. E não conta nada pro Mike e pra Bruno. Segredo. Nossa, patinha. Acordamos finalmente um dia de sol. Até que enfim, o humor até muda. Até muda, nossa, totalmente. Porque ontem tava aquela chuvinha. Até animei de fazer a torta, mas foi só aquilo. Depois a gente não conseguiu fazer mais nada da vida. Antes que a gente esqueça, que geralmente faz sobremesa, faz comida assim, depois só come e não fala nada no vídeo, se tava boa, se não tava boa. Tava uma delícia. Boa. Então, se você tiver aí a oportunidade de fazer na sua casa, uma torta dessa é muito boa. Agora a gente tá indo em direção ao centro de visitantes do Parque Denali, né? A gente sempre gosta de passar nesse centro de visitantes para pegar mapinha, para saber quais trilhas valem mais a pena. E se tudo der certo, hoje ainda a gente faz uma trilha para aproveitar, né, esse céu que tá azul. Olha isso. Muita diferença. Muito legal esse Visitor Center. Aqui para baixo tem a parte dos animais, das pessoas que costumavam viver por aqui, né? É enorme esse aqui, né? Bem legal, cheio de informação. Aqui a gente descobriu o que significa Denali, então. É, The High One, então a mais alta. No caso é a montanha mais alta da América do Norte, pelo que a gente viu. Aqui tem uma maquete bem legal também, que dá pra ver o parque, que é gigantesco. E a montanha ali, que na verdade não chama Denali. Esse é o Monte McKinley, que é o maior da América do Norte. E aqui a região que chama Denali National Park. E a gente voltou do centro de visitante, fizemos todas as perguntas possíveis e decidimos fazer uma trilhinha, né? Fazer uma trilha... Bom, a gente está mais ou menos aqui, na parte do centro de visitantes. A gente vai pegar a estrada que avança aqui no parque e vai até o final dela, de onde dá para ir com carro particular. Então, chegando aqui, a gente estaciona o carro e sobe a montanha aqui para ter uma vista do Denali. Então, a gente, ao invés de fazer a trilha inteira, né, que seria subir aqui, descer por aqui, como tá meio tarde, a gente vai subir por aqui mesmo, subir até o topo e descer por aqui. E depois seguir e vamos ver se dá tempo de fazer mais alguma coisa. Se a gente tiver sorte, quando a gente chegar aqui no topo da montanha, tá uma vista bonita da montanha nevada lá, da montanha mais alta. Isso. Ou não, se tiver meio nublado, a gente dá a volta e desce, porque não rolou. Aproveitar, Kim. Ainda tá um tempinho bom.
E a gente tava aqui na estrada e viu essa aglomeração de gente com câmera profissional. Tudo virado aqui pra montanha. A gente achando que era um urso, mas na verdade são 2 alces. E eles estão com aquele chifre bem grandão. Então, muito legal ver os alces aqui no meio da floresta. E que nem a gente já falou, tá começando o outono, mas as florzinhas já estão super avermelhadas, amareladas. Então tá um contraste muito massa. Falamos com a guarda-parque aqui na entrada no comecinho da trilha, né? Num pedaço onde não pode mais avançar com o carro. E ela falou que dá tempo de fazer a trilha. A gente tá meio assim preocupado porque já são quase 7 horas da noite. E nossa ideia é pegar o ônibus, ir para o outro ponto da trilha e fazer a trilha completa. Aqui tudo muda o tempo todo e a gente decidiu fazer a trilha completa. E vamos fazer então, vamos chegar às 10 horas da noite na teoria, né? Terminando a trilha. Vamos ver como vai ser. A gente nunca ficou tão indeciso para começar uma trilha. A gente tava, não, vamos fazer, não vamos. A gente tava com os nossos amigos, né? E aí eles foram fazer uma trilha mais curta, só que a gente viu esse céu. Eu queria aproveitar antes de nublar de novo e chover. Né? Vamos fazer logo essa aqui, que essa aqui parece ser a mais bonita. A gente sobe lá em cima. E decidimos não ir. A gente tava aqui conversando, né? O sol tá quase para se pôr ali na montanha. Então, no final das contas, a gente vai fazer 3 horas de trilha aí com uns 500 metros de subida, tudo sem sol. E pode, não, na verdade, pode parecer, já que a gente tá muito frio. Tá bem frio, né? Isso com o sol. E a gente ficou, putz, a gente vai começar a trilha aqui, a gente pegaria o ônibus, né? Iria pra lá e capaz do começo da trilha já tá na sombra. E a gente vai terminar com certeza já com o sol já se pondo, né? Não, já tá sem sol nenhum, só tá claridade. Aí vai ficar um frio mais doido ainda, então... Parece ser inteligente, né? Pra quê, né? Então, nossos planos são voltar lá pro começo, lá no Visitor Center, e talvez fazer essa trilha curtinha. Essa que os amigos estão fazendo, às vezes fazer um pouquinho ali. E, bom, já foi uma emoção só pensar que ia fazer uma trilha a essa hora, voltar 10 horas da noite, pegar um ônibus. A gente ia pegar aquele ônibus ali, né?
E assim que a gente entrasse no ônibus, já era. Porque o carro ia ficar aqui. Aí ia ter que fazer a trilha assim ou sim. 7 km de distância ali. Bom, os planos mudam e é muito importante a gente pensar nessas coisas, né? Claro, seria mais inteligente ter pensado antes. Sim, mas é melhor não teria visto o alce. Ah, isso é verdade. Não teria visto a estrada bonita. A gente aí subiu com o sol. drone, que foi bem bonito. Mas é importante, né? A gente mudar o plano, pensar direitinho. Falei que eu vou fazer, tenho que fazer. Não, Isso pensar. fica como lição de vida pra tudo, não é só pra trilha, pra quem tá viajando, não. É pra tudo na sua vida. Você tem que ser maleável, cara. Você tem que estar disposto a mudar os planos a partir do momento que... Você tem que ser inteligente o suficiente para... O vento mudou, você muda a vela de direção para mudar seu caminho. Se você ficar com essa coisa de tem que ir para tal lugar, tem que fazer tal coisa, tem que ser assim, tem que ser assim. E as coisas começam a não dar certo e você continua... Você se frustra, A chance né? de dar errado e perder alguma coisa assim grande, uma perda muito grande é absurda a chance. Verdade. Então vamos lá, vamos pegar de novo essa estrada, vamos ver se a gente vê mais bicho. Bora. As cores do outono aqui estão demais, olha isso. Mudou muito a paisagem, né, que a gente falou, tá muito... E aí, nesse pedaço do parque parece que tá mais forte. Mais viva, né? Essas tonalidades diferentes. É incrível. A gente tá Os se pastéis. impressionando muito. Muito, lindo demais. Agora sim, vamos fazer uma caminhadinha Vamos rápida. estacionar o Tortuga ali nas vagas que tem aqui. E aqui vai dar uns 2 km, coisa pouca, só para chegar num lago, num rio. Tem chance de ver castor, falaram, mas Sim. vamos ver. Mas só para aproveitar esse dia, né? A gente estava totalmente preparado para a trilha. Então vamos fazer alguma trilhinha, pelo menos. Esse é um lynx. Ele é super difícil de ver. Tá paradinho. Olha que pata grande dele. Que louco, eu tinha certeza que a gente nunca ia ver esse gato na nossa vida. Né? Caramba, não acredito que a gente tá vendo esse gato. Sei lá, tá 6 metros da gente, 7 metros. É muito perto. A gente tá muito impressionado com isso acontecer. Ele tá parado. Tá olhando pra gente. Identificou a gente. Só agora ele tá vendo a gente. Um gatão mesmo. Mudou o foco. Voltou. Ixi, olha que cara de medo que ele dá. Olha, ele tá olhando pra gente fixamente. Até. Ele vira devagarinho. Ele não vira com tudo a cabeça. É predador. Tá ali. Tá vindo, hein? Cuidado. Vem pra trás, vem. Vamos sair da linha do gato. Do lynx. Tá vendo aqui? Tô. Caceta. Pois é. É. Porque ele acha que a gente quer pegar ele? Foi embora. Aí só queria dar a volta, eu acho, na gente. Tá descendo. Ele quer chegar lá no lago, né? Ele tava
Já tá vendo algum bichinho aqui? Uns passarinhos, eu acho. Olha, que louco. Isso aí, a gente tava com zero expectativa nessa trilha. Já valeu ter vindo. Ali, ó. Os passarinhos ali no meio da água, tá vendo? Tem vários. Tá vendo? Muito legal, né? Esse é o lynx, que chama. Lynx. E é super furtivo, assim, é bem difícil de encontrar com ele. E a gente tinha lido em alguma outra trilha que a gente fez em outro parque também, que durante o verão é mais difícil ainda de ver, né? Parece que quando ele é mais do inverno. quando tá com bastante gelo assim, você vê ele meio cinza, com as pontinhas da orelha preta. Mas assim, no verão é bem difícil de ver. Pois é, que sorte. Que sorte, top. Muito legal. E a gente acabou de chegar numa barragem de castor. Então, esse cara aqui é o castor. Isso aqui é a barragem que ele faz. Então aqui fica represada a água. E ali na plaquinha tá falando que essa represa gera alimento, abrigo e tudo mais para essa família de castor. Estamos vendo algum castor aí? Tá difícil, né? A sua não tá aí. É. Ó, tá em algum canto, né? A gente que não tá com os olhos treinados. Mas é bem legal ver um negócio, sei lá, que a gente só tinha visto no Discovery, ver aqui ao vivo. E aqui nessa área que tem a barragem dos castores, a gente consegue ver vários tocos de árvore que realmente foram roídos pelos dentes do danado do castor. Tem essa aqui que é mais... Tem várias pequenininhas, finas, mas tem essa aí que é um pouquinho mais larga. E essa aqui que é gigantesca, olha, Deus. Olha que legal. O bicho foi roendo até derrubar e ali também. Pois é, que legal isso. Isso aqui é muito doido, a gente tá aqui andando, né, já tá chegando aqui no carro, passando pelo trilho do trem. Em alguns momentos, assim, vem uns insights de... A gente tá no meio do Alasca, passando pelo trilho de um trem, e eu não tô me sentindo, tô longe de casa. A gente se sente, tipo, muito confortável, como se estivesse em casa, sabe? Porque a gente sabe que a casa tá perto, né? Literalmente tô aqui do lado de casa, né? É um sentimento muito diferente de quando eu ia viajar, por exemplo. Que aí realmente você sabia que não tinha nada próximo ali seu. Que você tinha que pegar um avião, você tava longe de casa. E agora não, você caminha assim numa trilha nada a ver no meio do Alasca e tá de boa. Tô aqui do lado. Já é um novo dia por aqui. Paramos aqui num lugar mais afastado, né? Sem muita luz. E aí a Bruna do parando, tava olhando pro céu, não sei o que. Nossa, aurora boreal, aurora. E era a aurora boreal. Pegamos nossa primeira aurora boreal. Mas não se engane, tava bem fraquinha, com um pouco de nuvem, então não é que foi aquele espetáculo. A gente tem que falar a realidade, viu? No celular, vou deixar até uma foto aqui, dá pra ver um rastro verde, tem umas manchas verdes, só que a olho nu você vê bem fraquinha, não é aquele negócio emocionante. Pelo menos não essa primeira que a gente pegou por aqui, né? Tava um pouco nublado o céu. É engraçado, são vários fatores que influenciam. Não basta ter atividade geomagnética, atividade... Explosão solar lá na parte do Sol, não é só isso que influencia.
tem também a parte de nuvem, então ontem estava meio nublado, atrapalhou. E tem a lua então... Lua quase cheia lua já, tá né? crescente, né? Quase cheia, então também faz muita luminosidade e aí atrapalha. E outra coisa também que pode atrapalhar é se você está perto de cidade. Não é nosso caso aqui, onde a gente dormiu, mas se você está perto de uma cidade que tem muita poluição... Visual, de luz, né? E de até luz. poluição de fumaça e tal, de carro, e porque forma no céu, né? Junta no céu e acaba Atrapalhando. ofuscando ali a luz da aurora. Mas hoje a gente acordou pensando que ia estar nublado. E tá levemente nublado só. Tá sol, então a gente... Tá melhor do que a gente estava imaginando. Tá bem melhor do que a gente estava imaginando, então a gente se empolgou. Estamos comendo aqui um café da manhã reforçado para fazer a trilha que a gente acabou desistindo ontem por estar tarde. Então hoje a gente vai conseguir fazer a trilha, pegar o ônibus do parque mesmo, né, que tem ali, que ontem não ia mais funcionar pelo horário. Mas essa trilha vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma força pra gente. Comenta alguma coisa aí embaixo, qualquer coisa. Escreve, tô comentando pra ajudar o vídeo, que já ajuda um montão. Sim, dá um like, distribuição. compartilha com seu amigo que gosta de viajar, que gosta de aventura. Sim, hypa. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, que tem muito mais aqui. Isso aí, bora rodar! Fui pegar esse leite evaporado aqui agora e ele estava de cabeça pra baixo dentro da geladeira. Eu tô falando pro Thiago, mas não foi ele, fui eu mesmo. Ai, caramba. Vai dar trabalho limpar. Olha que legal esse aqui. É uma piscina de leite que eu ia usar. E dó. Que dó. Pois é, um monte de leite evaporado bom. Do bom. Que raiva.